Numa mansão elegante, uma menina sofria em silêncio sob o domínio cruel da madrasta. Um erro simples revelou a violência escondida atrás das aparências. O pai, ao voltar inesperadamente, descobriu segredos que mudariam tudo. E foi no meio do caos que nasceu a chance de recomeçar, onde o amor enfim venceu o medo. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. O casarão centenário no alto da Serra da Mantiqueira brilhava ao sol da tarde de Campos do Jordão, imponente entre os pinheiros que balançavam ao vento frio de julho. Para os turistas que passavam pela estrada sinuosa, aquela mansão de arquitetura europeia representava o charme e o luxo da cidade mais elegante do interior paulista. Poucos imaginavam que, por trás das paredes de pedra e das janelas ornamentadas, vivia uma menina de 11 anos cujos olhos já não sabiam sorrir. Beatriz Albuquerque Mendonça, de cabelos castanhos e olhos cor-de-mel, observava o jardim através da vidraça embaçada. Seus dedos pequenos e ásperos traçavam desenhos invisíveis no vidro enquanto esperava o som familiar. O salto agulha de Celina, sua madrasta, batendo no assoalho de madeira nobre. Beatriz, onde você se meteu, menina? Essas pratarias não vão se polir sozinhas. A voz ecoou pelo corredor como um chicote. Beatriz suspirou, afastando-se rapidamente da janela. Desde que sua mãe, Carolina, havia partido 3 anos atrás após uma longa enfermidade, o casarão que antes transbordava música e risos transformara-se em uma prisão silenciosa. Seu pai, Renato Mendonça, dono de uma das maiores redes hoteleiras do país, mergulhara no trabalho como quem mergulha em um abismo para esquecer a dor. E quando, 1 ano depois, apresentou Celina como sua nova esposa, Beatriz percebeu que a solidão havia apenas começado. Estou indo, Celina, respondeu, descendo as escadas com cuidado para não irritá-la ainda mais. A mulher de 35 anos aguardava no saguão, impecável em seu conjunto de linho azul marinho. O rosto perfeitamente maquiado escondia uma frieza que só se revelava quando Renato saía em suas frequentes viagens de negócios, como naquele momento. Olhe só para você, toda desalinhada. O que seu pai pensaria se visse essas unhas sujas? Celina segurou o pulso de Beatriz com força desnecessária. Não basta eu ter aceitado criar a filha de outra mulher, ainda tenho que ensinar o básico de higiene e etiqueta? Beatriz baixou os olhos, engolindo a resposta que nunca daria. Na verdade, suas unhas estavam sujas porque passara a manhã inteira limpando os candelabros de prata da sala de jantar. Tarefa que Celina insistia que ela fizesse pessoalmente, mesmo tendo 3 empregadas à disposição. Desculpe, vou lavá-las antes de polir as pratarias, murmurou. Celina soltou seu pulso com um suspiro exagerado. Faça isso. E depois quero tudo reluzente para o jantar de hoje. Seu tio Tadeu está vindo nos visitar. Beatriz conteve um arrepio. Tadeu Vasconcelos, irmão mais velho de Celina, era um homem corpulento de olhar invasivo que sempre fazia comentários sobre como ela estava crescendo bonita. Cada visita dele significava mais uma noite sem dormir. Com a cadeira encostada na maçaneta do quarto. Na cozinha, Dona Eulália, a governanta que servia a família desde antes do nascimento de Beatriz, preparava um bolo de fubá. A senhora de 60 anos era o último elo com os tempos felizes, uma presença que Celina tolerava apenas porque Renato insistia em mantê-la. Minha pequena, venha cá, chamou Eulália em voz baixa, verificando se estavam sozinhas. Coma um pedaço enquanto está quentinho. Você mal tocou no almoço hoje. Beatriz aceitou com gratidão o pedaço de bolo ainda fumegante. Comeu rapidamente, sabendo que Celina poderia aparecer a qualquer momento. Dona Eulália, a senhora acha que papai volta mesmo no fim de semana? Perguntou esperançosa. A governanta acariciou seus cabelos com ternura. Ele prometeu, não foi? Seu pai nunca quebra promessas. O que Eulália não disse, mas ambas sabiam, era que Renato Mendonça vivia quebrando promessas desde que se casara novamente. Ligações perdidas, fins de semana cancelados, eventos escolares esquecidos. Não por maldade, mas por uma ausência que parecia cada vez mais permanente. Do lado de fora, um carro estacionou com ruído na entrada de cascalho. Beatriz correu para a janela da cozinha, reconhecendo o Porsche preto de Tadeu. Ele desceu,
exibindo um terno caro e o sorriso que nunca alcançava seus olhos. Chegou seu tio, comentou Eulália, sem esconder o tom de desaprovação. Melhor você ir polir aquelas pratarias antes que a dona da casa comece a gritar. No escritório isolado, Celina recebia o irmão com 2 taças de uísque e a porta fechada. Conversavam em tons baixos e urgentes, como conspiradores. Você tem certeza disso, Tadeu? Não podemos dar um passo em falso. O homem riu, um som áspero que lembrava papel sendo rasgado. Absolutamente. Renato assinou os documentos sem ler, como sempre faz quando você pede com aquela voz melosa. Ele deu um gole generoso na bebida. Em 6 meses, seremos donos de 40% da rede Mendonça Hotéis. Depois, é só uma questão de tempo até conseguirmos o controle total. Celina sorriu, um gesto que transformava seu rosto bonito em algo predatório. E a garota? Ela continua sendo um problema. Tadeu deu de ombros indiferente. Crianças são facilmente manipuláveis. Quando formos os responsáveis legais, podemos mandá-la para algum internato na Suíça. Ou melhor, seus olhos brilharam com uma ideia nova. Podemos usar a herança da mãe dela para financiar nossa expansão. Desconhecendo a conversa que selaria seu destino, Beatriz esfregava os talheres de prata na sala de jantar. Cada movimento era mecânico, treinado por meses de trabalho forçado. Enquanto polia uma colher, viu seu reflexo distorcido no metal. O rosto magro, os olhos tristes de quem cresceu depressa demais. Naquela noite, durante o jantar, Beatriz comeu em silêncio enquanto Celina e Tadeu discutiam negócios com entusiasmo exagerado. De vez em quando, sentia o olhar do homem sobre ela, calculista e frio. "E como vai a escola, pequena Bia?" perguntou Tadeu subitamente, interrompendo uma conversa sobre aquisições. "Bem, tio", respondeu automaticamente, embora não fosse verdade. Suas notas, antes exemplares, haviam despencado desde que Celina começara a sobrecarregá-la com tarefas domésticas. "Imagino que esteja ansiosa para as férias de verão", continuou ele, cortando um pedaço de carne. "Talvez possamos levá-la para conhecer nosso novo resort em Fernando de Noronha. O que acha, Celina?" A madrasta sorriu, um gesto ensaiado que Beatriz conhecia bem demais. "Seria maravilhoso. Tenho certeza que Renato aprovaria." Beatriz sentiu um calafrio. Nunca antes eles haviam proposto incluí-la em uma viagem. Algo estava errado. Mais tarde, recolhida em seu quarto após lavar toda a louça, Beatriz abriu a gaveta secreta, onde guardava o único retrato que Celina não conseguira encontrar e destruir. Ela e Carolina, sorridentes, durante um piquenique no jardim. Ao fundo, Renato as observava com adoração. "Mamãe", sussurrou para a fotografia. "Algo ruim está acontecendo. Eu posso sentir." A chuva começou a cair. Primeiro leve, depois em torrentes pesadas que açoitavam as janelas do casarão. Na Serra da Mantiqueira, as tempestades de julho podiam ser impiedosas. Beatriz abraçou o retrato e adormeceu assim, sem imaginar que, em um aeroporto a centenas de quilômetros dali, seu pai decidia pela primeira vez em 3 anos cancelar uma reunião importante para voltar para casa mais cedo. Talvez por saudade. Talvez por um pressentimento que nem ele mesmo compreendia. A manhã nasceu cinzenta em Campos do Jordão. A tempestade da noite anterior deixara o jardim da mansão Mendonça encharcado, com pétalas de hortênsias espalhadas pelo gramado como confetes após uma festa abandonada. Beatriz acordou sobressaltada ao ouvir batidas firmes em sua porta. "Acorde já, menina. Temos visitas chegando à tarde e este lugar está um caos." A voz estridente de Celina atravessou a madeira maciça. Beatriz esfregou os olhos, percebendo que adormecera abraçada à fotografia da mãe. Escondeu-a rapidamente sob o colchão antes de responder. "Já estou levantando, Celina." Do lado de fora do quarto, a madrasta bufou impaciente. "Quero o salão impecável em 1 hora. A chuva trouxe lama para todo lado e as empregadas estão ocupadas com o almoço especial." "Especial?" Beatriz franziu o senho enquanto se vestia apressadamente. Não era aniversário de ninguém. Tampouco havia feriado próximo. Celina raramente recebia visitas que não fossem Tadeu ou seus poucos amigos interesseiros, e essas nunca mereciam o adjetivo especial.
Na cozinha, Dona Eulália batia massa de pão com vigor incomum. Seu rosto, normalmente sereno, estava tenso, e ela evitou olhar diretamente para Beatriz quando a menina entrou. Bom dia, Dona Eulália. Precisa de ajuda? A governanta sacudiu a cabeça negativamente. Melhor você começar pelo salão, como sua madrasta pediu, respondeu em voz baixa. E Beatriz hesitou, olhando rapidamente para a porta para certificar-se de que estavam sozinhas. Fique longe do escritório hoje. Tadeu e Celina passaram a manhã lá dentro com papéis e não parecem de bom humor. Beatriz assentiu, intrigada. Pegou um pano e produtos de limpeza no armário e dirigiu-se ao salão principal. Enquanto trabalhava no piso de mármore, ouviu fragmentos da conversa que vinha do escritório ao lado, cujas portas duplas estavam entreabertas. Ele não pode simplesmente aparecer assim, sem avisar. A voz de Celina soava agitada. Tínhamos um plano, Tadeu. Os documentos ainda não foram todos processados. Acalme-se, respondeu o homem com impaciência. Renato sempre foi previsível. Uma história bem contada sobre a enteada problemática e ele voltará para São Paulo em 24 horas. Beatriz congelou, o pano de limpeza suspenso no ar. Seu pai estava voltando. Hoje, uma onda de esperança e medo a invadiu simultaneamente. Aproximou-se mais da porta, tentando ouvir melhor. E se ele quiser verificar as contas? Os extratos mostram as transferências. Não seja estúpida, retrucou Tadeu. Ninguém verifica extratos bancários durante um almoço em família. Além disso, transferimos tudo para offshore. Ele precisaria de um contador forense para rastrear o dinheiro agora. O coração de Beatriz acelerou. Dinheiro? Transferências? O que eles estavam fazendo? A garota é o problema, continuou Tadeu. Ela observa tudo. Se abrir a boca para o pai... Deixe a pirralha comigo, interrompeu Celina, a voz subitamente fria. Tenho maneiras de garantir seu silêncio. Um calafrio percorreu a espinha de Beatriz. Rapidamente, voltou ao trabalho quando ouviu passos se aproximando da porta. Fingiu estar concentrada na limpeza quando Celina emergiu do escritório, impecavelmente vestida em um conjunto vermelho que contrastava com sua palidez nervosa. Ainda não terminou? Perguntou, observando criticamente o salão. Seus olhos pousaram em um vaso Ming na estante. E aquela peça está imunda. Será que preciso supervisionar cada detalhe nesta casa? Antes que Beatriz pudesse responder, Celina caminhou até a estante e pegou o vaso valioso com gestos bruscos. Olhe só isso. Poeira por todo lado. Sua mãe nunca lhe ensinou a limpar corretamente? A menção à sua mãe fez algo despertar dentro de Beatriz. Uma pequena chama de rebeldia que 3 anos de opressão não haviam conseguido extinguir completamente. Minha mãe me ensinou muitas coisas, respondeu, erguendo o olhar para encarar a madrasta. Inclusive a reconhecer quando alguém não está sendo honesto. O rosto de Celina endureceu. Por um instante pareceu que ela iria estourar em uma de suas explosões de raiva calculada. Em vez disso, seus lábios se curvaram em um sorriso gélido. Que interessante, disse lentamente, girando o vaso valioso entre os dedos. Sabe o que mais sua mãe deveria ter lhe ensinado? A não se meter em assuntos de adultos. Com um movimento deliberado, Celina afrouxou os dedos. O vaso despencou estilhaçando-se no piso de mármore com um estrondo que pareceu ecoar por toda a mansão. Beatriz ofegou dando um passo para trás, sabendo exatamente o que viria a seguir. Meu Deus! Exclamou Celina teatralmente. Olhe o que você fez! Este vaso era uma relíquia de família. Tadeu apareceu à porta, atraído pelo barulho. Seus olhos avaliaram rapidamente a cena. E um sorriso torto se formou em seus lábios. Problemas, irmãzinha. Beatriz derrubou o vaso da dinastia Ming, respondeu Celina, a voz trêmula de falsa indignação. Era o preferido de Renato, presente do avô dele. Beatriz abriu a boca para protestar, mas o olhar de aviso de Tadeu a silenciou. Ela sabia que seria inútil. Era sua palavra contra a de Celina, e seu pai sempre acreditava na esposa. Vou buscar a vassoura, murmurou abaixando-se para começar a recolher os cacos maiores com as mãos. Deixe isso, ordenou Celina. Você já causou estragos suficientes. Vá para seu quarto e não saia até seu pai chegar. Ele precisa ver o que anda fazendo na ausência dele. Com o coração pesado, Beatriz se levantou.
Ao passar por Tadeu na porta, sentiu os dedos dele apertarem seu braço brevemente. Acidentes acontecem, sussurrou ele com um sorriso que não alcançava seus olhos. Especialmente com crianças descuidadas. Seu pai precisa entender isso. No corredor, Dona Eulália aguardava com expressão preocupada. Ela havia testemunhado tudo pela fresta da porta da cozinha. Quando Celina e Tadeu voltaram para o escritório, a governanta se aproximou rapidamente de Beatriz. Venha comigo, rápido, murmurou, puxando-a pela mão até a despensa nos fundos da cozinha. Fechou a porta atrás delas e, após certificar-se de que ninguém as ouviria, falou em voz baixa e urgente. Beatriz, sua madrasta e aquele irmão dela estão tramando algo. Ontem à noite, quando todos dormiam, eu os ouvi no escritório. Estão desviando dinheiro das empresas do seu pai. Os olhos da menina se arregalaram. Eu ouvi algo sobre transferências hoje, Dona Eulália, e offshore, seja lá o que isso signifique. A governanta suspirou pesadamente. Significa problemas, minha querida. Grandes problemas. Ela segurou as mãos de Beatriz entre as suas, calejadas por décadas de trabalho. Quando seu pai chegar, você precisa contar tudo a ele. Tudo o que viu e ouviu nestes anos. Ele não vai acreditar em mim, respondeu Beatriz, a voz embargada pela certeza de 3 anos de tentativas fracassadas. Celina sempre consegue convencê-lo de que estou exagerando ou inventando histórias. Dona Eulália apertou suas mãos com mais força. Desta vez será diferente. Tenho provas. Do bolso do avental, ela retirou um pequeno dispositivo retangular. Um gravador? Perguntou Beatriz, confusa. Meu sobrinho me deu quando contei a ele sobre minhas suspeitas. É pequeno, mas potente. Estava escondido atrás da cortina do escritório desde ontem à noite. O rosto enrugado da governanta se iluminou com determinação. Temos tudo gravado, Beatriz. Cada palavra suja que saiu da boca deles. Pela primeira vez em muito tempo, Beatriz sentiu uma centelha de verdadeira esperança. O som de pneus no cascalho da entrada interrompeu o momento. Dona Eulália guardou rapidamente o gravador no bolso e levou um dedo aos lábios, pedindo silêncio. Deve ser seu pai, sussurrou. Vá para seu quarto como Celina ordenou. Deixe que eu cuide do resto. Beatriz assentiu e saiu apressadamente da despensa, subindo as escadas de serviço para evitar encontros indesejados. Do corredor superior, viu pela janela o BMW preto de Renato Mendonça estacionando sob a garoa fina que agora caía. Seu coração acelerou ao ver o pai saindo do carro, o semblante cansado de quem viajara por horas. Ele ergueu os olhos para a mansão e, por um instante fugaz, seu olhar cruzou com o dela através da vidraça. Beatriz viu algo raro naqueles olhos distantes. Preocupação. Verdadeira preocupação. Antes que pudesse processar o que isso significava, a porta principal se abriu. Celina surgiu, a personificação da esposa dedicada, os braços abertos em boas-vindas. Ao lado dela, Tadeu sorria cordialmente. A cena parecia saída de um comercial de família perfeita, exceto pelo vaso quebrado no salão e pelos segredos sombrios que começavam, finalmente, a emergir das sombras do casarão. Renato Mendonça entrou no casarão com a sensação incômoda de que algo havia mudado durante sua ausência. Não era a decoração impecável, nem o aroma de lavanda que Celina insistia em manter em todos os ambientes. Era algo mais sutil, como uma nota dissonante em uma sinfonia familiar. Querido, que surpresa maravilhosa! Celina o envolveu em um abraço estudado, o perfume caro invadindo suas narinas. Por que não avisou que viria? Teríamos preparado algo especial. Foi uma decisão de última hora, respondeu ele, depositando a pasta de couro sobre o aparador. Seus olhos percorreram o ambiente, detendo-se por um instante nos cacos cuidadosamente empilhados em um canto do salão. O que aconteceu ali? O sorriso de Celina vacilou por uma fração de segundo antes de se recompor. Ah, um pequeno acidente. Beatriz estava limpando e... Bem, você sabe como ela pode ser desastrada às vezes. Tadeu avançou, estendendo a mão para um cumprimento vigoroso. Renato, meu cunhado favorito, que bom vê-lo. Seu sorriso excessivamente cordial contrastava com o olhar calculista. Estava justamente discutindo com Celina alguns detalhes sobre o novo resort em Angra. A construção está avançando mais rápido que o previsto. Renato assentiu distraidamente,
ainda observando os restos do vaso. Aquele era o vaso Ming do meu avô? Algo na voz dele fez Celina enrijecer. Infelizmente, sim. Beatriz sabe o quanto era valioso, mas mesmo assim... Ela deixou a frase no ar, suspirando dramaticamente. Mandei-a para o quarto. Pensei que uma conversa com o pai pudesse ter mais impacto que minhas broncas constantes. Renato franziu o senho, uma sombra de dúvida cruzando seu rosto. Por 3 anos, aceitara sem questionar as histórias de Celina sobre o comportamento rebelde da filha. Mas agora, pela primeira vez, algo não parecia encaixar. Onde está a dona Eulália? Perguntou subitamente. Na cozinha, preparando o almoço, respondeu Celina rapidamente. Por quê? Nada em particular. Ele deu alguns passos em direção à escada. Vou falar com Beatriz primeiro. Depois conversamos sobre os negócios, Tadeu. O olhar que os irmãos trocaram não passou despercebido por Renato, aumentando aquela sensação de desconforto que o acompanhara durante toda a viagem de volta. Algo estava errado em sua casa, e uma voz interior, adormecida por muito tempo, dizia que era hora de descobrir o quê. No andar de cima, parou diante da porta do quarto da filha e hesitou. Quando foi a última vez que realmente conversara com Beatriz? Não apenas perguntas e respostas automáticas sobre a escola ou lições de piano, mas uma conversa verdadeira. Com um suspiro, bateu suavemente. Beatriz, sou eu, papai. Silêncio. Depois, passos leves, e a porta se abriu. Os olhos cor-de-mel que tanto lembravam Carolina o encararam com uma mistura de esperança e cautela que partiu seu coração. Oi, pai, ela disse simplesmente. Renato entrou e fechou a porta atrás de si. O quarto estava imaculadamente arrumado, os livros escolares empilhados sobre a escrivaninha, a cama perfeitamente feita. Nada do comportamento desleixado que Celina tanto mencionava. Ouvi sobre o vaso, começou ele, observando atentamente a reação da filha. Os ombros dela caíram ligeiramente. Não fui eu quem derrubou, respondeu em voz baixa, como quem já desistiu de ser acreditado. Foi Celina. Ela ficou irritada comigo porque eu disse que sabia que ela não estava sendo honesta. A admissão direta surpreendeu Renato. Esperava negativas, talvez lágrimas ou desculpas ensaiadas. Não esta calma resignação de quem está apenas constatando um fato. O que você quis dizer com isso? Perguntou, sentando-se na beirada da cama e indicando para que ela se sentasse ao seu lado. Beatriz hesitou, estudando o rosto do pai como se procurasse algo que havia perdido há muito tempo. O que ela viu deve tê-la encorajado, pois respirou fundo e começou a falar. Celina e Tadeu estão desviando dinheiro das suas empresas, pai. Eu os ouvi conversando hoje de manhã no escritório. Falaram sobre transferências offshore e documentos que você assinou sem ler. As palavras atingiram Renato como um soco no estômago. Seu primeiro instinto foi negar, defender a esposa, repreender a filha por inventar histórias tão graves. Mas aqueles olhos honestos o encaravam com uma convicção que não podia ser fabricada. Tem mais, continuou Beatriz, vendo que o pai não a interrompera. Eles falaram que eu sou um problema, que depois que assumissem o controle das empresas, poderiam me mandar para um internato na Suíça. E que usariam a herança da mamãe para financiar alguma coisa. A menção à herança de Carolina foi como um alarme soando na mente de Renato. Aqueles recursos estavam em um fundo intocável, destinado exclusivamente para o futuro de Beatriz. Ou, pelo menos, deveriam estar. Beatriz, disse lentamente, tentando organizar os pensamentos. Isso é uma acusação muito séria. Você tem certeza absoluta do que ouviu? Em vez de responder, ela se levantou e caminhou até a cama. Ergueu o colchão e tirou algo escondido, uma fotografia amarelada. Mamãe me ensinou a sempre dizer a verdade, mesmo quando é difícil, disse, entregando-lhe o retrato. Este é o único que consegui salvar. Celina queimou todos os outros quando você estava em viagem. Renato contemplou a imagem, sentindo um nó na garganta. Carolina sorria radiante, os cabelos soprados pelo vento, abraçada a uma Beatriz de 8 anos. Ele próprio estava no fundo, observando as duas com um amor que agora percebia havia se permitido esquecer. Por que você nunca me contou sobre as fotos?
Perguntou a voz rouca de emoção. Os olhos de Beatriz se encheram de lágrimas contidas. Eu contei, pai, 3 vezes. Mas Celina sempre dizia que era invenção minha, que eu estava tentando causar problemas. E você... Ela hesitou. Você sempre acreditava nela. A verdade daquela afirmação atingiu Renato com força devastadora. Em sua fuga da dor, em sua busca por uma nova vida que apagasse a ausência de Carolina, ele havia abandonado a própria filha nas mãos de... Uma batida na porta interrompeu seus pensamentos. Antes que pudessem responder, Dona Eulália entrou apressadamente, fechando a porta atrás de si. Seu rosto normalmente sereno estava tenso. Senhor Renato, perdoe a intromissão, mas precisamos conversar urgentemente, disse em voz baixa, lançando um olhar significativo para Beatriz. Sobre sua esposa e o senhor Tadeu. Renato se levantou, subitamente alerta. Beatriz acabou de me contar algumas coisas inquietantes, Eulália. A governanta assentiu, retirando do bolso do avental um pequeno dispositivo retangular. Eu tenho as provas, senhor. Naquele momento, o telefone de Renato vibrou. Era uma mensagem de Ricardo Nogueira, seu contador-chefe, respondendo a uma consulta feita durante a viagem de volta. Confirmo movimentações irregulares nas contas corporativas. Transferências não autorizadas para empresas fantasmas nas Ilhas Cayman. Valores significativos. Precisamos conversar com urgência. Algo gelado se instalou no peito de Renato. Com um gesto decidido, tomou o gravador das mãos de Eulália. Vamos para meu escritório em São Paulo agora mesmo, declarou. Quero ouvir essas gravações longe daqui. E quanto a Celina? Perguntou Beatriz, um toque de medo em sua voz. Renato olhou para a filha, vendo-a realmente pela primeira vez em anos. Não se preocupe. Ela e Tadeu acham que sabem jogar, mas esqueceram com quem estão lidando. Estendeu a mão para Beatriz. Venha, está na hora de fazermos uma pequena viagem. No andar de baixo, Celina arrumava a mesa de jantar com esmero, enquanto Tadeu falava ao telefone em tom conspiratório. Ambos ergueram o olhar, surpresos, quando Renato desceu as escadas com a mala que mal havia desfeito, seguido por Beatriz e Dona Eulália. Aonde vocês vão? Perguntou Celina, abandonando os talheres sobre a mesa. Surgiu uma emergência na matriz, respondeu Renato com uma calma estudada. Preciso voltar para São Paulo imediatamente. Mas você acabou de chegar, protestou ela, aproximando-se com um sorriso forçado. Certamente seus assistentes podem resolver qualquer problema. Não este. O tom dele era definitivo. Beatriz vai comigo. Há tempo que não passamos um fim de semana juntos na capital. O rosto de Celina endureceu por um instante, antes de se suavizar novamente em uma máscara de preocupação. Querido, a menina tem aula amanhã. Além disso, precisamos conversar sobre o comportamento dela. O vaso pode esperar, interrompeu Renato. Quanto às aulas, um dia de ausência não fará diferença. Tadeu, que observava a cena com crescente inquietação, deu um passo à frente. Renato, se o problema é nos negócios, talvez eu possa ajudar. Tenho alguns contatos que... Obrigado, Tadeu, mas prefiro lidar com isso pessoalmente. O olhar de Renato era direto e frio. Estaremos de volta domingo à noite. Ou talvez não. A última frase pairou no ar como uma ameaça velada. Por um momento, Renato viu algo que nunca notara antes nos olhos da esposa. Medo genuíno. Vamos, disse a filha, guiando-a em direção à porta. Dona Eulália, a senhora vem conosco. Preciso de alguém de confiança para cuidar de Beatriz enquanto resolvo alguns assuntos pendentes. No carro, enquanto se afastavam pelos portões da mansão, Beatriz observou o casarão ficando para trás sob a chuva fina que agora caía. Celina e Tadeu permaneciam na varanda, duas figuras rígidas, cujas expressões tornavam-se indistinguíveis à distância. O que vai acontecer agora, pai? Perguntou em voz baixa. Renato trocou um olhar com Dona Eulália pelo retrovisor antes de responder. Agora, minha filha, vamos recuperar tudo o que nos foi tirado, começando pela verdade. E pela primeira vez em 3 anos, Beatriz sentiu que podia respirar livremente novamente. O apartamento de Renato em São Paulo, no 20º andar de um edifício espelhado na Avenida Faria Lima, era amplo e sofisticado, mas carecia da pessoalidade de um verdadeiro lar. Móveis de design, obras de arte contemporânea
e uma vista deslumbrante da cidade, não conseguiam esconder o fato de que aquele era apenas um lugar de passagem, um refúgio temporário durante as longas jornadas de trabalho. Enquanto Dona Eulália se ocupava em preparar um lanche para Beatriz na cozinha imaculada e raramente utilizada, Renato caminhava de um lado para outro na sala de estar, o telefone pressionado contra o ouvido. Entendo, Ricardo. Sim, quero tudo documentado. E chame o Dr. Jorginho imediatamente. Fez uma pausa ouvindo atentamente. Exatamente. Nenhuma movimentação adicional até segunda-feira. Bloqueie todos os acessos dela. Beatriz observava o pai da mesa de jantar, onde mordiscava um sanduíche sem muito apetite. Nunca o vira assim. A face normalmente composta, substituída por uma expressão de determinação feroz, quase predatória. Era como descobrir uma faceta completamente desconhecida de alguém que julgava conhecer. Pai, chamou quando ele finalmente encerrou a ligação. O que vai acontecer com Celina e Tadeu? Renato se aproximou sentando-se à frente da filha. Havia algo novo em seu olhar, uma mistura de ternura e remorso que fez o coração de Beatriz apertar. Eles vão enfrentar as consequências dos seus atos, respondeu com voz controlada. O que fizeram não foi apenas contra mim ou contra as empresas. Foi contra você, contra a nossa família. Eles vão para a cadeia? A pergunta saiu mais como um sussurro. Renato hesitou, escolhendo as palavras com cuidado. Existem diferentes tipos de justiça, Beatriz. A legal que acontece nos tribunais e a pessoal, que acontece quando finalmente reconhecemos nossos erros e tentamos corrigi-los. Ele estendeu a mão sobre a mesa, cobrindo a pequena mão da filha com a sua. Eu falhei com você estes anos todos. Deixei que a dor da perda da sua mãe me cegasse e permiti que pessoas mal-intencionadas entrassem em nossas vidas. Os olhos de Beatriz se encheram de lágrimas. A mamãe ficaria triste se soubesse, murmurou. Algo se quebrou no semblante de Renato. Sua mãe... Começou a voz embargada. Sua mãe sempre foi melhor que eu em enxergar as pessoas. Ela teria visto através de Celina no primeiro instante. Naquele momento, o interfone tocou. Renato se levantou, enxugando discretamente uma lágrima rebelde antes de atender. Sim, mande-o subir. Voltou-se para Beatriz e Dona Eulália, que acabara de entrar na sala. É Ricardo, meu contador-chefe, e o Dr. Jorge, nosso advogado. Vamos ouvir as gravações juntos e traçar uma estratégia. 15 minutos depois, 4 adultos e uma menina estavam reunidos na ampla sala de estar, todos com expressões graves, enquanto o áudio do pequeno gravador enchia o ambiente. As vozes de Celina e Tadeu, cristalinas apesar do leve ruído de fundo, detalhavam um esquema elaborado de desvio de recursos. A assinatura dele no contrato da Cayman Holdings foi o último passo. Agora temos controle de 40% das ações sem que ele perceba. E quanto tempo até conseguirmos o restante? 6 meses, no máximo. A cláusula de incapacidade que incluímos naquele documento que ele assinou, pensando ser a renovação do seguro-saúde, é nossa garantia. Uma internação psiquiátrica estratégica, e o Conselho transferirá o controle para você como cônjuge legítima. E a garota? Já disse, depois que tivermos o controle legal, mandamos ela para algum internato no exterior. O dinheiro da mãe morta vai bancar nossa expansão no Caribe. Ricardo Nogueira, um homem de meia-idade com óculos de aro fino, pausou a gravação, incapaz de continuar ouvindo. Seu rosto habitualmente impassível estava pálido de indignação. Isso explica as transferências que detectamos, disse, ajustando os óculos nervosamente. Quase 6 milhões foram desviados nas últimas semanas para empresas fantasmas. Assinaturas suas, Renato, perfeitamente falsificadas. Dr. Jorge Monteiro, um advogado corpulento com a segurança de quem já enfrentou batalhas judiciais muito mais complexas, tomou notas furiosamente em seu tablet. Temos o suficiente para um processo criminal por fraude, falsificação de documentos e tentativa de estelionato, declarou sem erguer os olhos. A gravação, embora obtida sem conhecimento dos envolvidos, pode ser usada como base para uma investigação mais profunda. E quanto às ações da empresa? Perguntou Renato, a voz tensa. O contrato da Cayman Holdings que mencionaram? Nulo.
Se conseguirmos provar que foi assinado sob falso pretexto, respondeu o advogado, precisamos rastrear esse documento imediatamente. Enquanto os adultos discutiam estratégias legais, Beatriz permanecia em silêncio, absorvendo a magnitude do que estava acontecendo. Não era apenas o dinheiro ou as empresas do pai, era toda a sua vida que estava em jogo. O plano de Celina e Tadeu incluía separá-la definitivamente de seu único genitor, apagar sua existência da família que um dia fora sua. Eles vão vir atrás de nós quando descobrirem que sabemos, disse finalmente, interrompendo a conversa dos adultos. Todos se voltaram para ela, surpresos com a lucidez daquela observação vinda de alguém tão jovem. Beatriz está certa, concordou Dona Eulália, pousando uma mão protetora no ombro da menina. Conheço Celina. Ela não vai desistir facilmente, especialmente agora que chegou tão perto do que queria. Renato trocou olhares com seus conselheiros antes de assentir gravemente. É por isso que precisamos agir primeiro, declarou. Ricardo, quero relatórios completos de todas as contas até amanhã cedo. Jorge, prepare os documentos para uma denúncia formal, mas não protocole nada ainda. Quero estar 3 passos à frente quando confrontá-los. Confrontá-los? Repetiu Dona Eulália, alarmada. Senhor Renato, não acha mais prudente deixar que as autoridades... As autoridades terão seu papel, interrompeu ele com firmeza. Mas antes preciso olhar nos olhos da mulher que planejava me destruir e entender por quê. O telefone de Renato vibrou novamente. Ao verificar a tela, seu semblante se fechou. Celina, a 3ª chamada na última hora. Não atenda, aconselhou o Dr. Jorge. Quanto menos comunicação neste momento, melhor para nossa estratégia. Renato parecia prestes a concordar quando uma ideia cruzou seu rosto. Pelo contrário, vou atender e agir normalmente. Se eles suspeitarem que descobrimos tudo, podem destruir evidências ou acelerar o plano. Respirando fundo, atendeu a chamada no viva voz, fazendo sinal para que todos mantivessem silêncio. Celina, desculpe não ter retornado antes. Estou em reuniões desde que cheguei. Querido, estamos tão preocupados. A voz melíflua de Celina soou artificialmente ansiosa. Você saiu tão abruptamente. Aconteceu algo grave? Nada que não possa ser resolvido, respondeu ele, mantendo o tom casual. Apenas algumas irregularidades fiscais que precisavam de atenção imediata. Entendo. Houve uma breve pausa. E quanto a Beatriz? Ela ainda está chateada pelo vaso? Sabe que não foi minha intenção ser tão dura, mas ela precisa aprender a ter mais cuidado. Beatriz sentiu o sangue gelar nas veias diante do cinismo descarado. Renato lhe lançou um olhar tranquilizador antes de responder. Beatriz está bem. Na verdade, estamos planejando passar o fim de semana inteiro aqui. Talvez até prolonguemos a estadia. Outra pausa, mais longa desta vez. Prolongar? Mas e quanto à escola dela? E os compromissos que temos na segunda-feira? Aquela reunião com os investidores da rede hoteleira? Cancelei todas as reuniões da próxima semana. Mentiu Renato com facilidade surpreendente. Acho que precisamos de tempo em família, só eu e minha filha. O silêncio do outro lado da linha foi quase palpável. Renato, a voz de Celina perdeu parte da doçura artificial. Está acontecendo algo que eu deveria saber? Absolutamente nada, respondeu ele. Apenas percebi que tenho negligenciado minha única filha por tempo demais. Entendo. O tom dela tornou-se frio. E quanto a mim, também sou sua família, caso tenha esquecido. Renato fechou os olhos por um momento, contendo a raiva que ameaçava transbordar. Claro que não esqueci, querida. Aliás, quando eu voltar, temos muito a conversar sobre família e lealdade. Desta vez, o silêncio foi absoluto. Preciso desligar agora, continuou ele. Tenho outra reunião em 5 minutos. Claro, respondeu Celina finalmente, a voz novamente controlada. Mande um beijo para Beatriz. Diga que sinto muito pelo mal-entendido do vaso. Direi. Até segunda, Celina. Assim que encerrou a ligação, Renato soltou uma respiração que não percebera estar segurando. Ela sabe, afirmou olhando para os presentes. Não sei como, mas ela sente que algo está errado. O que significa que precisamos ser ainda mais rápidos, concluiu o Dr. Jorge.
Sugiro uma medida cautelar imediata para congelar os bens antes que eles tentem qualquer manobra desesperada. Ricardo já digitava furiosamente em seu laptop. Estou acessando os registros agora. Se houver mais transferências programadas, podemos cancelá-las antes que... Seu rosto subitamente empalideceu. O que foi? Perguntou Renato alarmado. Uma transferência de 15 milhões acaba de ser autorizada, respondeu o contador, virando a tela para que todos vissem. Destino Ilhas Virgens Britânicas. Autorização digital com sua assinatura eletrônica, datada de 10 minutos atrás. O choque silenciou a todos por um momento. Como isso é possível? Indagou Renato finalmente. Meu token de segurança está comigo. Não precisam do token físico se tiverem os códigos, explicou Ricardo. E pelo visto, tem acesso a tudo. Dr. Jorge já estava ao telefone. Estou acionando a justiça para um bloqueio emergencial, informou enquanto aguardava ser atendido. Mas, francamente, se o dinheiro já saiu do país... O telefone de Renato vibrou novamente. Uma mensagem de texto de um número desconhecido. Jogo terminado, querido. Você quis jogar? Agora aguente as consequências. A próxima a desaparecer será a garotinha, assim como a mãe dela. O sangue congelou nas veias de Renato. A ameaça explícita contra Beatriz era chocante, mas foi a menção a Carolina que o paralisou completamente. Como Celina ousava insinuar. Pai! A voz de Beatriz o trouxe de volta à realidade. O que aconteceu? Antes que pudesse responder, o interfone tocou novamente. O porteiro informou que policiais estavam subindo com um mandado de busca e apreensão. Mandado? Repetiu Renato confuso. Com que fundamento? A resposta veio quando as portas do elevador se abriram no corredor e vozes autoritárias exigiram entrada. Dr. Jorge, já em modo de defesa profissional, abriu a porta para 3 policiais e uma mulher de terno escuro. Senhor Renato Mendonça? Perguntou o oficial mais velho. Temos um mandado para sua prisão por fraude financeira, desvio de recursos e lavagem de dinheiro. A mulher de terno deu um passo à frente. Sou a doutora Cláudia Moreira, do Conselho Tutelar. Viemos buscar a menor Beatriz Mendonça para levá-la a um abrigo temporário por determinação judicial, até que a situação de seu pai seja esclarecida. O mundo pareceu desacelerar ao redor de Renato. De algum lugar distante, ouviu o Dr. Jorge protestando veementemente, exigindo ver o mandado, questionando a legalidade daquilo tudo. Viu o horror nos olhos de Dona Eulália e, pior, o terror absoluto no rosto de Beatriz. Não, sussurrou a menina, agarrando-se ao braço do pai com força surpreendente. Não vou deixar você. Não de novo. Naquele instante, o celular de Renato vibrou mais uma vez. Outra mensagem do número desconhecido. Como você pode ver, eu sempre venço. Agora quem vai cuidar da sua preciosa filhinha? E então, com clareza cristalina, Renato compreendeu. Não era apenas uma batalha financeira ou legal. Era uma guerra pela sobrevivência de sua família. E Celina estava disposta a usar qualquer arma para vencer. Os minutos seguintes ao anúncio da prisão de Renato transcorreram em um turbilhão de vozes alteradas e papéis trocados de mãos. Dr. Jorge, mantendo a compostura profissional apesar da situação, analisou rapidamente os documentos apresentados pelos policiais. Este mandado, declarou com autoridade incisiva, foi emitido com base em evidências claramente fabricadas. Exige uma ligação imediata para o juiz de plantão. O policial mais velho, um homem de expressão cansada e olhos que já haviam visto todas as variações possíveis do comportamento humano, hesitou. Temos ordens expressas, doutor. O caso envolve desvio de valores significativos. E vocês não acham curioso, rebateu Jorge, que este mandado tenha sido expedido num sábado à noite com uma velocidade incomum para nosso sistema judiciário, justamente quando meu cliente está reunindo provas contra os verdadeiros responsáveis? Um silêncio tenso pairou na sala. Beatriz permanecia agarrada ao braço do pai, os olhos fixos na representante do Conselho Tutelar, que mantinha uma expressão impassível. Foi Ricardo quem quebrou o impasse, erguendo seu laptop. Oficiais, tenho aqui evidências documentais de uma conspiração contra o Sr. Mendonça, incluindo gravações que provam que sua esposa e o cunhado
estão por trás dos desvios financeiros. Sugiro fortemente que ouçam antes de prosseguir com uma prisão que poderá resultar em processo por erro judicial. A doutora Cláudia Moreira deu um passo à frente, ajustando os óculos de armação fina. Minha preocupação é exclusivamente com o bem-estar da menor, declarou com frieza profissional. Independentemente das questões financeiras, temos um relatório detalhado sobre possíveis maus-tratos e ambiente familiar nocivo. Maus-tratos, repetiu Renato incrédulo. Contra minha filha? A assistente social consultou sua pasta. Segundo o relatório enviado pela senhora Celina Mendonça, a menor apresenta comportamento autodestrutivo. Já causou danos materiais significativos à residência familiar e tem histórico de mentiras compulsivas, possivelmente como resultado do trauma pela perda materna. Ela ergueu o olhar. A denunciante expressa preocupação que o pai, frequentemente ausente, não reconhece a gravidade da situação e se recusa a buscar ajuda psicológica adequada para a criança. A indignação que tomou conta de Renato foi tão visceral que ele precisou de alguns segundos para recuperar a voz. Quando finalmente falou, cada palavra saía como se arrancada de dentro dele. Minha esposa está acusando minha filha de ser problemática para encobrir seus próprios abusos contra ela. Isso é uma alegação grave, senhor, respondeu a assistente social, imperturbável. Tem provas? Dona Eulália, que até então observava a cena com um horror crescente, adiantou-se. Eu tenho, declarou com firmeza surpreendente para uma mulher de sua idade. Trabalhei naquela casa por mais de 20 anos. Vi tudo o que aquela mulher fez com esta criança, forçando-a a trabalhos domésticos exaustivos, humilhando-a constantemente, destruindo recordações da mãe. E temos isso, completou Renato, indicando o gravador sobre a mesa, onde eles discutem abertamente sobre se livrar de Beatriz, mandando-a para um internato no exterior contra sua vontade. O oficial mais velho trocou olhares com seus subordinados, visivelmente desconfortável. A situação estava longe do caso simples de prisão que lhe fora apresentado no distrito. Sargento Silva, chamou um dos policiais mais jovens que havia se afastado para fazer uma ligação. Acabei de receber informação da central. Há uma denúncia de adulteração de provas envolvendo este caso. O delegado Mauro está solicitando que suspendamos qualquer ação até esclarecimento. Uma expressão de alívio momentâneo passou pelo rosto de Renato, mas foi rapidamente substituída por preocupação ao ver a determinação inabalada nos olhos da assistente social. Os procedimentos do Conselho Tutelar são independentes da investigação criminal, insistiu ela. Minha função é garantir a proteção imediata da menor. Foi nesse momento que Beatriz, reunindo uma coragem que surpreendeu a todos, soltou o braço do pai e deu um passo em direção à assistente social. Seus olhos cor-de-mel, tão parecidos com os da mãe, fixaram-se nos da mulher com uma intensidade perturbadora. A senhora está sendo usada, disse com uma clareza impressionante para alguém tão jovem. Assim como usaram meu pai todos estes anos, Celina não se importa comigo. Ela quer me afastar do meu pai porque sou a única que sempre soube quem ela realmente é. A doutora Cláudia piscou, momentaneamente desconcertada pela maturidade daquelas palavras. Minha querida, respondeu em tom condescendente, entendo que esta situação é estressante, mas... Não, interrompeu Beatriz com firmeza. A senhora não entende. Sabe o que Celina faz quando meu pai viaja? Ela me tranca no quarto sem jantar. Ela me obriga a limpar a casa inteira de joelhos. Ela queimou todas as fotos da minha mãe e disse que se eu contasse, ninguém acreditaria em mim. Sua voz falhou ligeiramente. E ela estava certa. Ninguém acreditou. Até hoje. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Mesmo os policiais pareciam afetados pelo depoimento sincero da menina. Se a senhora me levar para um abrigo, continuou Beatriz, estará fazendo exatamente o que Celina quer, me separando da única pessoa que realmente se importa comigo. A assistente social estudou o rosto da menina por um longo momento antes de se voltar para os oficiais. Dadas as circunstâncias e as alegações contraditórias, sugiro uma abordagem mais cautelosa, declarou finalmente. Posso concordar com uma supervisão temporária enquanto as acusações são investigadas, desde que a menor permaneça em ambiente seguro com o adulto responsável
que não esteja diretamente envolvido nas alegações. Dona Eulália pode ficar com ela, sugeriu Renato imediatamente. Cuidou de Beatriz desde o nascimento. A governanta assentiu vigorosamente. Tenho um apartamento pequeno no Ipiranga, mas muito limpo e adequado. Beatriz ficaria bem comigo. Enquanto discutiam os detalhes desse arranjo temporário, o telefone de Dr. Jorge tocou. Após uma breve conversa, ele desligou com um sorriso discreto. Senhores, dirigiu-se aos policiais, acabo de ser informado que a juíza Dra. Márcia Albuquerque assumiu o caso e determinou a suspensão imediata de qualquer mandado contra meu cliente até uma audiência na segunda-feira pela manhã. Seu tom era de satisfação contida. Aparentemente, algumas coincidências chamaram a atenção dela, como o fato do juiz que assinou o mandado ser primo de um advogado recentemente contratado pela senhora Celina Mendonça. Os policiais trocaram olhares desconfortáveis. Sendo assim, concluiu o sargento guardando os documentos, iremos nos retirar por enquanto, senhor Mendonça. Mas permaneça disponível para prestar depoimento quando solicitado. Após a saída dos oficiais, restou apenas a assistente social, que ainda parecia relutante. Doutor Jorge, chamou Renato quando os policiais saíram. Pode mostrar à doutora Cláudia as gravações que temos? Creio que ela precisa entender completamente com quem está lidando. Nos 20 minutos seguintes, a expressão da assistente social foi se transformando à medida que ouvia as vozes de Celina e Tadeu, discutindo friamente o futuro de Beatriz, como se a menina fosse apenas um obstáculo a ser removido. Quando a gravação terminou com Tadeu sugerindo dar um susto na pirralha, havia um novo brilho de indignação profissional nos olhos da mulher. Isto muda consideravelmente minha avaliação, admitiu, fechando sua pasta. Vou recomendar uma investigação completa sobre o ambiente doméstico proporcionado pela senhora Mendonça. Voltou-se para Beatriz. Enquanto isso, concordo com o arranjo temporário com Dona Eulália, desde que haja visitas de acompanhamento do conselho. Após sua saída, Renato finalmente pôde abraçar a filha adequadamente, sentindo o pequeno corpo tremendo contra o seu. Acabou, Bia, sussurrou, usando o apelido familiar que há tanto não pronunciava. Você foi muito corajosa. O que acontece agora, pai? Perguntou ela, a voz abafada contra seu peito. Renato trocou olhares determinados com seus conselheiros antes de responder. Agora vamos recuperar o que é nosso e garantir que Celina e Tadeu nunca mais possam machucar ninguém. Naquela noite, enquanto Beatriz dormia no quarto de hóspedes sob o olhar vigilante de Dona Eulália, Renato permaneceu na sala com Ricardo e Dr. Jorge, desenvolvendo uma estratégia meticulosa. As gravações foram enviadas para a perícia, movimentações financeiras foram rastreadas e declarações detalhadas foram preparadas para a apresentação às autoridades. Eles ainda têm o elemento surpresa, advertiu Ricardo, organizando documentos. Não sabem que temos as gravações ou que já revertemos o mandado de prisão. É nossa vantagem, concordou Jorge. Mas não podemos subestimá-los. O fato de terem conseguido um mandado judicial tão rapidamente mostra que têm conexões poderosas. Renato, observando as luzes da cidade pela janela ampla, sentiu uma determinação fria se cristalizar em seu interior. Amanhã pela manhã quero iniciar o processo de divórcio, declarou. E quero medidas protetivas para Beatriz. Nenhum contato com Celina sem supervisão. Jorge fez anotações. Posso garantir isso. E quanto a Tadeu? Para ele, respondeu Renato com um olhar implacável, quero tudo o que a lei permitir. Cada acusação, cada penalidade, sem acordos, sem concessões. O advogado assentiu, compreendendo a gravidade por trás daquelas palavras. No domingo pela manhã, enquanto o café da manhã estava sendo servido por uma Dona Eulália determinada a trazer alguma normalidade àquele momento de crise, a campainha do apartamento soou. Renato, já vestido em trajes formais apesar do dia de descanso, atendeu o interfone com cautela. Quem é? Delegado Mauro Santana, Polícia Federal. Veio a resposta grave. Precisamos falar com urgência, senhor. Mendonça. Renato trocou olhares preocupados com Jorge antes de autorizar a subida. Minutos depois, um homem alto de meia idade, impecavelmente vestido em um terno escuro, entrou no apartamento acompanhado por uma mulher mais jovem que carregava uma pasta volumosa.
Senhor Mendonça, cumprimentou o delegado com um aperto de mão firme. Sou o responsável pela investigação de fraudes financeiras que possam envolver suas empresas, indicou a acompanhante. Esta é a doutora Luísa Campos, nossa especialista em crimes cibernéticos. Viemos pessoalmente, explicou a mulher sem rodeios, porque a situação evoluiu drasticamente nas últimas 12 horas. Renato indicou os sofás da sala, onde todos se acomodaram. Beatriz, curiosa, mas apreensiva, observava da entrada da cozinha. O que aconteceu? Perguntou Renato. O delegado abriu a pasta que sua assistente lhe entregou. Recebemos ontem à noite uma denúncia anônima sobre transferências suspeitas envolvendo suas empresas, começou ele. Normalmente, levaríamos dias para verificar e agir, mas algo peculiar chamou nossa atenção. Quase simultaneamente, recebemos um pedido emergencial para sua prisão, com evidências que pareciam perfeitamente preparadas. Perfeitamente demais. O timing era suspeito, complementou doutora Luísa. Parecia uma armação clássica. Então decidimos olhar mais a fundo antes de executar qualquer mandado. E o que descobriram? Indagou Jorge, inclinando-se para a frente. O delegado sorriu pela primeira vez, um gesto que transformou seu rosto severo em algo quase gentil. Descobrimos, senhor Mendonça, que alguém estava muito ansioso para colocá-lo na cadeia antes que pudesse se defender. Ele extraiu um conjunto de documentos da pasta. Rastreamos as transferências até empresas fantasmas nas Ilhas Virgens Britânicas. O interessante é que todas essas empresas têm o mesmo beneficiário final: Tadeu Vasconcelos. Renato sentiu uma onda de vindicação, rapidamente substituída por uma pergunta urgente. E quanto a Celina? Minha esposa está envolvida? Foi doutora Luísa quem respondeu, consultando seu tablet. Encontramos evidências de que a senhora Celina Mendonça acessou seus sistemas bancários repetidamente nos últimos meses, sempre quando o senhor estava em viagem. Temos registros de IP, horários e transações. Ela hesitou. Também interceptamos comunicações entre ela e o senhor Vasconcelos, discutindo como se livrar de obstáculos. Minha filha, completou Renato, sentindo um calafrio. Eles se referiam a Beatriz como um obstáculo. O delegado assentiu gravemente. Senhor Mendonça, viemos pessoalmente porque acreditamos que sua família possa estar em risco, não apenas financeiro, mas físico. Como que para confirmar aquelas palavras, o telefone de Renato vibrou com uma notificação do sistema de segurança de sua casa em Campos do Jordão. Alarme disparado. Intrusão detectada. As câmeras de segurança acessadas remotamente através do aplicativo no celular de Renato mostraram uma cena que gelou o sangue de todos os presentes. Celina e Tadeu vasculhavam freneticamente o escritório da mansão, abrindo gavetas, removendo quadros das paredes em busca de cofres ocultos, deslocando móveis. Eles estão desesperados, murmurou Jorge. Sabem que o cerco está se fechando. O delegado já estava ao telefone, dando instruções para que uma equipe fosse enviada imediatamente à mansão. Enquanto isso, Beatriz aproximou-se silenciosamente do pai, observando as imagens com uma expressão estranhamente calma. Eles não vão encontrar nada importante lá, disse com convicção surpreendente. Renato olhou para a filha, intrigado. Como pode ter certeza? Um pequeno sorriso surgiu nos lábios de Beatriz, o primeiro genuíno em muito tempo. Porque a mamãe me ensinou onde guardar coisas realmente importantes. Ela hesitou. Precisamos ir ao jardim de inverno, pai. Há algo lá que você precisa ver. Naquele momento, como uma peça final encaixando-se em um quebra-cabeça complexo, Renato compreendeu que sua filha de 11 anos não era apenas uma vítima naquela história toda. Era também, à sua maneira, uma guardiã silenciosa de segredos que poderiam mudar tudo. A manhã de segunda-feira amanheceu ensolarada em Campos do Jordão, contrastando dramaticamente com a tempestade judicial que se formava nos tribunais de São Paulo. Enquanto Celina e Tadeu eram conduzidos para depoimento sob escolta policial, Renato dirigia seu carro pela estrada sinuosa da Serra da Mantiqueira, com Beatriz no banco do passageiro e o delegado Mauro no banco traseiro. Tem certeza de que precisamos fazer isso pessoalmente? Perguntou o delegado, consultando seu relógio. A audiência com a juíza Albuquerque começa em 3 horas. Absoluta certeza,
respondeu Renato, trocando um olhar cúmplice com a filha. O que Beatriz diz que está escondido no jardim de inverno pode ser crucial para o caso. A mansão, quando finalmente chegaram, parecia estranhamente silenciosa, como uma concha vazia, abandonada por seus ocupantes. A equipe da Polícia Federal que havia sido enviada na noite anterior ainda estava presente, guardando a propriedade enquanto técnicos forenses coletavam evidências no escritório revirado. Os suspeitos foram detidos tentando deixar a cidade na madrugada, informou um dos agentes. Levavam 3 malas com documentos e objetos de valor. Renato assentiu, mas sua atenção já estava voltada para Beatriz, que caminhava decidida em direção aos fundos da propriedade. O jardim de inverno era uma estrutura de vidro e ferro anexa à casa principal, construída originalmente por Carolina para abrigar sua coleção de orquídeas raras. Após sua partida, tornara-se um espaço abandonado, raramente visitado pela nova senhora da casa. Celina odiava este lugar, comentou Beatriz, enquanto abria a porta envidraçada. Dizia que era um desperdício de espaço e queria transformá-lo em sala de ginástica. O interior estava empoeirado, com folhagens secas e vasos vazios como testemunhas silenciosas do abandono. Algumas orquídeas resistentes ainda floresciam timidamente, sobreviventes teimosas de uma era mais gentil. "O que estamos procurando exatamente?" perguntou o delegado, olhando em volta com curiosidade profissional. Beatriz não respondeu imediatamente. Em vez disso, caminhou até o fundo do jardim onde um banco de pedra se apoiava contra a parede. Com esforço, empurrou o banco para o lado, revelando uma pequena porta metálica embutida no piso. "Mamãe chamava isso de nosso segredo", explicou, ajoelhando-se. Ela dizia que toda mulher precisa de um lugar onde guardar seus tesouros mais importantes, longe de olhos curiosos. Renato observava, atônito. Em todos os anos morando naquela casa, jamais soubera da existência daquele esconderijo. "Você precisa da chave?" perguntou, aproximando-se. Beatriz sorriu, sacudindo a cabeça. "Não é uma fechadura comum." Seus dedos delicados pressionaram uma sequência específica nas pedras decorativas que cercavam a porta. "É um código, a data do meu nascimento, a data do casamento de vocês e a data em que viemos morar nesta casa." Com um clique suave, a porta se abriu, revelando um compartimento profundo, forrado de veludo azul escuro. Dentro, havia uma caixa metálica, algumas joias em estojos de veludo e um grosso envelope pardo lacrado. "Mamãe me mostrou este lugar semanas antes de..." Beatriz hesitou, a voz embargando levemente. "Antes de partir. Ela disse que um dia eu entenderia por que era importante." Com mãos trêmulas, Renato pegou o envelope que a filha lhe estendia. O lacre, intacto, ostentava as iniciais CM, Carolina Mendonça. "Este envelope estava aqui todo esse tempo?" perguntou, a voz rouca de emoção. "Mamãe me fez prometer que só mostraria quando fosse realmente necessário", respondeu Beatriz, "e que saberia reconhecer esse momento." O delegado observava a cena com respeito silencioso, compreendendo que estava testemunhando algo profundamente pessoal. Renato rompeu o lacre com cuidado quase reverente e extraiu um conjunto de documentos meticulosamente organizados. À medida que lia, seu rosto passava da surpresa ao choque e, finalmente, à compreensão dolorosa. "Carolina sabia", murmurou, erguendo os olhos para a filha. "Ela sabia sobre Celina desde o início." Os documentos revelavam uma investigação particular conduzida por Carolina nos meses antes de sua enfermidade se agravar. Recortes de jornal sobre golpes financeiros anteriores, registros de empresas falidas misteriosamente, fotografias de Tadeu com figuras conhecidas do submundo financeiro. Mais perturbador, uma análise toxicológica que sugeria que seus sintomas poderiam ter sido induzidos artificialmente. Sua mãe suspeitava que estava sendo envenenada lentamente, explicou Renato para Beatriz, tentando suavizar a brutalidade daquela revelação. E acreditava que Celina e Tadeu já avisavam nossa família muito antes de eu conhecê-la. O delegado, profundamente interessado agora, pediu permissão para examinar os documentos. "Isso explicaria muito", comentou após uma análise preliminar. "Eles não estavam improvisando. Era um plano de longo prazo." Apontou para uma seção específica.
Sua esposa anterior contratou um investigador particular que conectou Celina a pelo menos 2 outras situações semelhantes em São Paulo e no Rio. Empresários que perderam fortunas depois de casamentos aparentemente idílicos. Renato sentou-se pesadamente no banco de pedra, tentando assimilar o alcance daquelas revelações. Todo esse tempo, Carolina havia tentado protegê-los, mesmo sabendo que poderia não estar presente para ver o resultado. E Beatriz, aquela criança extraordinária, havia guardado o segredo fielmente, esperando o momento certo. "Por que não me mostrou isso antes, Bia?" perguntou finalmente. Os olhos de Beatriz, tão parecidos com os da mãe, encontraram os seus com uma sabedoria além de seus anos. "Mamãe disse que você precisaria descobrir algumas coisas por si mesmo", respondeu simplesmente. "Que se eu mostrasse muito cedo, você poderia não acreditar. Tinha que ver Celina como ela realmente é. Uma verdade dolorosa, mas inegável. Em seu luto, em sua busca desesperada por conforto, teria rejeitado aquelas evidências, considerando-as fruto do ciúme ou da doença de Carolina. Precisara ver com os próprios olhos a crueldade de Celina, experimentar sua traição em primeira mão." O delegado consultou o relógio, interrompendo aquele momento de reflexão. "Precisamos levar estes documentos para São Paulo imediatamente", declarou. "Eles estabelecem um padrão de comportamento que fortalece enormemente nosso caso." No caminho de volta, enquanto o carro serpenteava pela estrada da serra, Renato manteve um braço protetoramente ao redor dos ombros de Beatriz, que observava a paisagem com expressão serena. "No que está pensando?" perguntou ele suavemente. "Em mamãe", respondeu ela. "Em como ela ainda está cuidando de nós, mesmo não estando aqui." Renato sentiu os olhos marejarem, mas não era mais a dor dilacerante do luto que o consumia. Era uma espécie de gratidão luminosa pelo tempo que tivera com Carolina e pela filha extraordinária que ela lhe deixara. A audiência no tribunal foi breve e decisiva. Diante das evidências acumuladas, as gravações obtidas por Dona Eulália, os relatórios financeiros de Ricardo, os documentos encontrados no esconderijo de Carolina e as provas coletadas pela Polícia Federal, a juíza Márcia Albuquerque não teve dificuldade em tomar sua decisão. Celina e Tadeu permaneceriam detidos durante as investigações. Uma medida protetiva afastaria Celina permanentemente de Beatriz e todos os bens transferidos ilegalmente seriam bloqueados e, eventualmente, revertidos. O processo de divórcio seria conduzido com prioridade absoluta, dadas as circunstâncias excepcionais. "A senhora pode estar certa que a parte civil é apenas o começo", assegurou o delegado Mauro a Renato após a audiência. "As acusações criminais são substanciais, especialmente considerando os documentos da sua falecida esposa." Enquanto deixavam o tribunal, Renato avistou Celina sendo conduzida para uma viatura policial. Seus olhares se cruzaram brevemente. O dele firme, o dela uma mistura de fúria e incredulidade. Como alguém que nunca considerou a possibilidade de perder, ela parecia incapaz de processar a reviravolta em seu plano meticuloso. "Ela não esperava que mamãe ainda pudesse vencê-la", comentou Beatriz observando a mesma cena. Renato apertou suavemente a mão da filha. "Sua mãe era uma mulher extraordinária, assim como você, Bia." 6 meses depois, a vida havia encontrado um novo ritmo. O casarão em Campos do Jordão foi vendido, carregado demais de memórias dolorosas para ser mantido. Em seu lugar, Renato adquiriu uma casa acolhedora no litoral norte paulista, em Ilhabela, onde o mar e a brisa constante pareciam lavar aos poucos as feridas do passado. Beatriz florescia como uma planta finalmente livre das sombras. Suas notas na nova escola voltaram a ser excelentes, fez amigos rapidamente e seu sorriso, algo que Renato temera ter perdido para sempre, voltara a iluminar seus dias. Dona Eulália, agora oficialmente aposentada, mas recusando-se veementemente a deixar sua menina, ocupava uma confortável suíte no andar térreo, de onde comandava a cozinha com autoridade incontestável e mimava Beatriz com guloseimas caseiras. Naquela tarde particular de sábado, Renato observava a filha brincando na praia com seu novo cachorro, um vira-lata resgatado que respondia ao nome improvável de Einstein, devido à língua constantemente para fora e ao pelo desgrenhado que lembrava o famoso cientista. "Ela está feliz", comentou Dona Eulália.
aproximando-se com uma bandeja de limonada gelada. Verdadeiramente feliz, não aquela máscara de coragem que usava por tanto tempo. Renato assentiu, aceitando um copo com gratidão. Somos sortudos, Eulália. Depois de tudo, conseguimos encontrar um recomeço. A governanta sorriu, seus olhos enrugados acompanhando Beatriz, que agora corria atrás de uma onda, com gargalhadas de pura alegria. Carolina estaria orgulhosa, disse simplesmente, antes de retornar à cozinha para supervisionar o pão de queijo que assava no forno. Sozinho novamente, Renato permitiu-se reviver os acontecimentos dos últimos meses. O processo contra Celina e Tadeu avançava com solidez, com novas vítimas surgindo à medida que a investigação se aprofundava. A dupla havia aplicado golpes semelhantes em pelo menos 5 famílias ao longo da última década, sempre visando empresários bem-sucedidos, preferencialmente viúvos ou divorciados com filhos pequenos. Os desvios financeiros haviam sido substanciais, mas graças à intervenção rápida da Polícia Federal, a maior parte fora recuperada. As empresas Mendonça estavam novamente estáveis, agora sob gestão mais atenta e presente de Renato, que reduzira drasticamente suas viagens e delegara mais responsabilidades para poder estar presente na vida de Beatriz. Um grito de alegria o trouxe de volta ao presente. Beatriz vinha correndo em sua direção, encharcada e radiante, com Einstein em seus calcanhares. Pai, encontrei uma estrela do mar enorme. Vem ver. Renato sorriu, levantando-se imediatamente. Mostre o caminho, capitã. Enquanto corria pela areia morna seguindo a filha, Renato sentiu uma certeza profunda se estabelecer em seu coração. As cicatrizes permaneceriam, é claro, tanto as dele quanto as de Beatriz. Haveria dias difíceis ainda, pesadelos ocasionais, e momentos em que a ausência de Carolina se faria sentir com força renovada. Mas haveria também risos, descobertas, e a chance de construir algo novo e genuíno sobre os alicerces daquilo que Carolina havia deixado para eles: coragem, verdade e um amor que transcendia até mesmo a separação mais definitiva. Na primeira página, com a caligrafia ainda infantil, mas determinada da filha, estava escrito: coisas que aprendi com a mamãe e nunca quero esquecer. Sempre dizer a verdade, mesmo quando é difícil, guardar tesouros importantes em lugares seguros. Acreditar que depois da tempestade vem o sol. Perdoar, mas nunca esquecer a lição. Amar é a maior coragem de todas. Embaixo, um post-scriptum. Para você também não esquecer, pai. Renato segurou o pequeno livro contra o peito, permitindo-se finalmente chorar. Não apenas lágrimas de luto ou perda, mas de gratidão pela sabedoria deixada por Carolina e preservada por Beatriz. Naquela noite, depois que Beatriz finalmente adormeceu exausta de tanto sol e mar, Renato encontrou um pequeno diário sobre sua cama. Uma sabedoria que, apesar de todas as tentativas de Celina para destruí-la, permanecia viva e pulsante no coração daquela família renascida. Do lado de fora, as ondas quebravam suavemente na praia, em um ritmo constante e tranquilizador. A lua nova permitia que as estrelas brilhassem com intensidade incomum, como se Carolina tivesse arranjado uma plateia celeste para testemunhar o recomeço daqueles que havia amado mais que tudo. Em seu quarto, Beatriz sorria em sonhos, finalmente em paz. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Beatriz e Renato tenha tocado seus corações. Para continuar essa jornada emocional, preparamos uma playlist especial com narrativas igualmente cativantes. Encontre-a clicando no botão à sua esquerda. Se você se emocionou com esta história, não esqueça de se inscrever em nosso canal e deixar seu like. Todos os dias trazemos histórias únicas que exploram a complexidade da vida, do amor e da superação. O que você achou do desfecho? A coragem de Beatriz te inspirou? Estamos ansiosos para ler seus comentários. Até a próxima história.